Quero compartilhar com vocês uma palavra que Deus colocou no meu coração e é interessante, tem tudo a ver com aquilo que o apóstolo ministrou agora no ofertório, né? Muito. Eu queria que você pegasse então a sua Bíblia em suas mãos e abrisse lá no Evangelho de Marcos, o capítulo 4, versículo 20. Marcos capítulo 4, versículo 20. Quantos acharam? Diga amém. Tá, está escrito assim então: os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando, prosperando, colhendo a 30, a 100, a 60 e a 100 por um. Queridos, todos nós cristãos, filhos de Deus, nós vivemos sob duas realidades, ou duas dimensões, ou duas bases. Todos nós, depois que nós nos convertemos, nós carregamos dentro de nós duas dimensões: a dimensão da vida natural e a dimensão da vida espiritual. E enquanto nós estivermos nesta carne, enquanto nós estivermos nesse corpo, enquanto nós estivermos nesta terra, nós estaremos carregando estas duas vidas dentro de nós. Elas estão em nós. Ela faz parte de nós. Nós carregamos estas duas vidas dentro de nós. E estas vidas, elas determinam os nossos caminhos, elas determinam o nosso futuro, elas determinam, aquilo que nós vamos alcançar ou que nós vamos viver. Outrora, no passado, quando nós estávamos longe de Deus, afastado de Deus, nós vivíamos apenas na dimensão da carne, nós vivíamos apenas na dimensão do natural, do terreno. Lá em Efésios capítulo 2, fala exatamente isso e diz assim: olha, todos nós, outrora, lá no passado, nós andávamos segundo as inclinações da nossa carne, segundo a vontade da nossa carne e dos nossos pensamentos. Esse era nós éramos assim. Antes de Deus, nós éramos conduzidos pela nossa carne, pela nossa vontade, pelos nossos pensamentos. Aqui está falando de uma pessoa sem Deus, de uma pessoa que vive a sua vida longe de Deus, na sua própria vontade, na sua própria carne, na sua própria maneira de ver as coisas. Nós éramos exatamente assim. Mas hoje, nascidos de novo, amém? Nós fomos vivificados no nosso espírito para Deus, e nós carregamos agora a dimensão da vida espiritual dentro de nós. Hoje, porque um dia nós entregamos nossas vidas para Deus, e a condição de se tornar filho de Deus é a nossa fé em Jesus, não é outra coisa, não existe outro meio. É quando nós entregamos nossas vidas, nosso coração, quando nós o confessamos como Senhor e Salvador. Romanos capítulo 10 fala isso. Nós nos tornamos filho de Deus, nós nascemos espiritualmente, nós somos religados a Deus. O Espírito de Deus, ele vem e ele entra dentro de nós, vivificando o nosso espírito. E hoje, porque nós nascemos de novo, entregamos nossas vidas para Jesus, nós carregamos também a dimensão da vida espiritual dentro de nós. Quantos estão entendendo? Diga amém. Nós somos seres espirituais hoje.
Nós temos um espírito vivificado dentro de nós, uma vida espiritual dentro de nós, e nós somos chamados para viver por esta vida, mas a realidade é que nós não fomos desencarnados ainda, amém? Dá um cutucão na pessoa que está do teu lado, vê se tem carne aí. Uns têm mais, né? Outros têm menos, né? Sim ou não? Mas olhem para mim, mas a realidade é que nós ainda estamos nesse corpo. A realidade é que nós ainda vivemos nesse mundo, ainda estamos aqui. Nós temos um corpo, nós temos uma vida natural, e nós temos necessidades como pessoas nesta terra, sim ou não? Então, nós precisamos entender isso, que nós carregamos dentro de nós a dimensão do espírito, e também nós temos dentro de nós a dimensão do natural da carne. Agora a pergunta é, as duas dimensões são importantes? Sim, elas cumprem funções diferentes. Eu, para viver nesse mundo, presta atenção, eu preciso de um corpo, sabe, eu preciso, sabe, me mover, eu preciso realizar, sabe, então aqui está a dimensão da carne, e é a dimensão da carne que me faz eu viver nesse mundo, é a dimensão da carne que me faz eu ter uma realidade de vida nesta terra, mas também o Espírito é que me religa a Deus. Gente, nós não podemos ter comunhão com Deus se não for através do Espírito. Não existe como alcançar Deus, nem viver com Deus, nem ter comunhão com Deus, nem andar com Deus pela nossa alma ou pela nossa carne. A alma e carne diz, se relaciona ao que é natural, ao que é terreno. Quantos estão comigo, diga amém. Agora, é o nosso espírito que nos religa a Deus, que nos relaciona com Deus, que faz nós termos comunhão com Deus. E a verdade é que a pergunta talvez seja, que nós devemos fazer nesta manhã legal, as duas são importantes, todo mundo entendeu, nós carregamos as duas dentro de nós, bacana, todos nós entendemos, mas a pergunta talvez seja, mas qual dimensão deve estar no comando, no controle da minha vida? Eu devo viver sob a influência de qual delas? Por que eu digo isso? Porque as duas não podem estar no controle, as duas não podem comandar as nossas vidas. Aliás, Gálatas capítulo 5, versículo 17, ele fala exatamente isso, ele fala que a carne milita contra o espírito, a carne guerreia, milita vem de militarismo, vem de, guerra, vem de luta. E a palavra fala em Gálatas 5,17 que a carne, ela luta contra o espírito, ela guerreia contra o espírito, e o espírito milita contra a carne, porque os dois são opostos entre si, eles são contrários entre si. Agora presta atenção que dentro de nós carregamos duas dimensões de vida, que elas são opostas entre si, elas não têm comunhão entre elas, alô? Elas guerreiam entre elas, não existe concordância, é como a luz e as trevas. A gente sempre fala, aqui tem luz, mas se as trevas chegar, a luz tem que sair, e no lugar que tem trevas, a hora que tem escuridão, a hora que chega a luz, as trevas têm que sair. Vocês entendem o que nós estamos falando? É assim que nós carregamos as duas dimensões dentro de nós, uma precisa estar no controle. E é interessante que quando eu sirvo uma, eu sujeito a outra. Se eu sirvo o Espírito, se eu ando pelo Espírito, a carne e a minha vontade fica sujeita. Se eu ando pelo Espírito, caminho pelo Espírito, a carne fica sujeita. Se eu ando pela carne, o Espírito fica sujeito. Quantos estão comigo, diga amém. Faz sentido para você que nós estamos falando nesta manhã? As duas dimensões são importantes para nós? Sim, são. Porque elas cumprem, funções diferentes. Agora a pergunta é, qual eu devo obedecer? A qual delas eu devo me submeter? Qual delas deve influenciar a minha vida? Por qual delas que eu devo andar e devo viver? A Bíblia dá resposta, querido.
E é um versículo que toda a igreja conhece, é um versículo que nós temos decorado. Mateus 6:33. O que diz lá em Mateus 6:33? Vamos lá junto, igreja? Buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentados. O que Jesus está falando aqui? Ele está falando o seguinte: olha, coloque em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus. Ele está falando, coloque acima de tudo na sua vida o reino de Deus. Coloque à frente de todas as coisas na sua vida o reino de Deus. Jesus está falando sobre a importância da vida espiritual. Por que eu estou dizendo isso? Porque este versículo fala das duas dimensões de vida que nós carregamos dentro de nós. Olha lá, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, dimensão espiritual, a vida espiritual, a realidade espiritual que está dentro de você. Mas ele diz também, e as demais coisas vos serão acrescentadas, dimensão natural, dimensão humana, dimensão, terrena. Igreja, Deus estabeleceu uma ordem de valores, e nós precisamos ajustar a nossa vida a esta ordem. Se nós queremos prosperar, se nós queremos que a nossa vida dê certo, se nós queremos viver o melhor ano da nossa vida, se nós queremos que as coisas aconteçam, nós precisamos ajustar a nossa vida à ordem que Deus estabeleceu, aos valores, do reino de Deus. Então, em primeiro lugar, Deus, seu reino, seus princípios, a vida espiritual. Primeiro lugar, Deus, seu reino, seus princípios e a vida espiritual. E depois, diga depois, fala depois. Olha para a pessoa do lado e fala depois. A vida terrena, meu irmão, a vida natural, a vida humana. Quantos estão comigo? Diga amém. Agora, a pergunta talvez de alguns aqui seja: mas por que a vida espiritual deve vir primeiro? Talvez você já se pergunta, por que a vida espiritual, a dimensão espiritual, ela é mais importante? E eu estou até dizendo isso por quê? Porque o mundo, e eu digo isso, que muitos cristãos também vivem na dimensão da influência da vida natural, da vida humana. Dá muito mais importância, às coisas naturais, e colocando sempre as coisas espirituais em segundo lugar. E é por isso que muitas vezes nós temos igrejas de crentes derrotados, de crentes fracassados, de crentes que não prosperam e que não vivem as promessas de Deus. Quantos aqui creem que as promessas de Deus são verdadeiras? Quantos aqui creem que as promessas de Deus, elas acontecem e se cumprem em nossas vidas? Mas presta atenção, muitas vezes a pergunta é: por que não tem acontecido nas nossas vidas? Por que nós não temos vivido muitas vezes as promessas de Deus? Se nós sabemos que Deus, Ele cumpre o que Ele fala, nós sabemos que Deus, Ele é fiel naquilo que Ele promete. Será que a nossa vida, ela está, alinhada com a ordem, alinhada com os princípios, alinhada com os valores do reino? Como é que nós temos vivido isso? E eu digo, meu irmão, que é um desafio. É um desafio. Viver lá fora, eu sempre digo, e já falei isso várias vezes, se alguém eu não sei quando Jesus vai voltar, eu sei que Ele está voltando, amém? A Baby Brasil aí diz que, talvez Ele volte daqui 5 ou 10 anos, eu acredito nisso, só que eu acredito mais, eu acho que Ele vai voltar antes. O pessoal fala, mas ela deu ela não deu prazo, ela falou assim, é possível, ela falou, é possível que Ele volte entre 5 e 10, eu já acho que é possível que Ele volte amanhã. A Bíblia diz que Paulo vivia o dia de hoje, crendo que Jesus iria voltar naquele dia. Alô? Então, o que nós precisamos entender aqui, eu sei que é um desafio viver lá fora, porque nós estamos aqui reunidos, e eu acredito que o dia que Jesus não vai voltar, o dia que Ele vai voltar eu não sei, mas o que Ele não vai voltar, eu acredito que é no dia de domingo, pela manhã ou pela noite, quando a igreja está reunida. Porque eu olho para cá, só tem santo aqui, só tem fiel.
Ô Ginaldo, tua auréola está torta, acerta ela aí. Sabe, é todo mundo santo. Agora, meu irmão, a gente vem para cá, e a gente vai para a célula, e a gente se reúne muitas vezes, juntos, é onde nós recarregamos as nossas baterias, onde nós enchemos nossos depósitos, recebemos força, graça, unção, poder, para quê? Para sair daqui, e ir lá fora naquele mundo, e fazer a diferença, hastear a bandeira de Cristo. Gente, espiritualmente, vocês não sabem, talvez vocês achem que estão lá no teu trabalho, só tem ímpio, só tem incrédulo, estão lá na tua escola, na tua vizinhança, só tem ímpio, só tem incrédulo lá, e que você passa desapercebido. Deixa eu dizer algo, você não passa desapercebido, porque você é luz. Segundo lugar, você não passa desapercebido em lugar nenhum. Se você é cristão, convertido, filho de Deus, você não passa desapercebido. Eu vou te falar no mundo espiritual como é que você anda. Você anda no meio deles, espiritualmente falando, com uma bandeira enorme, carregando uma bandeira enorme em cima de você, escrito: Jesus Cristo é o Senhor. Sabe, a minha vida é de Jesus. Eu hasteio a bandeira do senhorio de Jesus. Você anda. E espiritualmente, o mundo espiritual, eles enxergam você, esse homem, essa mulher, ela tem a marca de Cristo, ela carrega a autoridade de Cristo, ela carrega o governo de Cristo na vida dela. Nós não podemos esconder daquilo que nós somos, não daquilo que nós estamos, porque estar é temporário, mas daquilo que nós somos. Você é filho de Deus, você nasceu, você foi lavado e remido pelo sangue de Cristo, você nasceu em Jesus, você carrega a marca de Jesus. Quantos já viu na televisão aqueles gados que são marcados, eles vêm com fogo e já viram isso aí? Meu irmão, nós carregamos, aquilo ali não pode ser removido depois que foi feito. Nós carregamos a marca de Cristo em nossas vidas. O nosso corpo espiritual, a nossa vida espiritual carrega a marca de Cristo. Foi colocada uma marca. O dia que você levantou as suas mãos, o dia que você abriu o seu coração e falou: Jesus, eu entrego a minha vida nas tuas mãos, eu confesso como Senhor e Salvador, a minha vida é do Senhor, eu entrego tudo que eu tenho, que eu sou a Ti, eu vou caminhar. Você foi marcado pelo selo do Espírito Santo. Há um selo de Deus, há um selo eterno na tua vida, que ninguém pode te remover. Você pode ir para qualquer lugar, em qualquer circunstância, esta marca está sobre você. Há um destino em você. Amém? Tá, mas por que a vida espiritual deve ir primeiro? E por que, bispo, que ela é mais importante? Simplesmente porque ela é eterna. Presta atenção. A vida espiritual é a essência de quem nós somos. Nós somos um ser espiritual, meu irmão. Você é um espírito. Essa é a tua essência. Essa é a tua realidade. Você é um espírito. Ele está vivo. Ele quer governar a sua vida. A dimensão da vida eterna, da vida espiritual, é a eternidade. Portanto, a realidade da nossa vida é a vida espiritual. A nossa vida humana, terrena, que nós valorizamos tanto, é academia, é salão de beleza, né? É as melhores roupas. Eu não estou falando mal, eu acho que tem que ir. Eu mesmo vou para a academia, esse ano não fui ainda, né, Rafa? Rafa pega no meu pé direto. Mas eu vou para a academia, eu posso também, tem lá a esteira dele, a gente tem que se cuidar. Mas nós não podemos transformar isso em prioridade em nossas vidas, sabe, desprezando ou negligenciando o reino, a vida espiritual. Quantos estão comigo? Eu acho que tem tudo na nossa vida natural, ela tem que ter equilíbrio. E nós não podemos colocar a vida natural à frente da vida espiritual, porque a vida natural, olhem para mim, é passageira. É temporária, é só por um tempo, ela tem um tempo de validade, meu irmão, ela tem um fim. Quanto tempo você acha que você tem mais nesse corpo? E eu estou dizendo você porque você é um espírito. Olhem para mim, quanto tempo você acha que você ainda tem nesse corpo? Quem é que pode dar para você um atestado de vida, dizendo que amanhã você vai acordar? Que amanhã você vai estar de pé, você vai levantar do teu leito. Quem? Isso é um sinal. Sabe que nós precisamos estar atentos, porque hoje
naturalmente falando, nós estamos aqui, mas nós não sabemos se daqui 5 minutos nós estaremos. Por quê? Porque esta vida tem uma data de validade. A vida natural, ela tem um ponto final, ela tem uma linha de chegada. Então nós não podemos, meu irmão, eu não posso deixar aquilo que é temporário, aquilo que é passageiro, estar no comando. Eu não posso negligenciar aquilo que é eterno e verdadeiro e priorizar aquilo que é passageiro, aquilo que é temporário. É por isso, olhem para mim, é por isso que a grande estratégia do diabo é sempre no natural. Ele joga, sabe, todas as cartas possíveis para nos manter presos, com as nossas vidas focadas no natural. E a gente acaba muitas vezes caindo na cilada dele, porque o natural, meu irmão, sabe, é temporário, é passageiro, não tem sustentabilidade, não tem realidade, não tem firmeza, não tem fundamento. Agora você está aqui bonitão, fortão, sabe, abençoadão, cheio de dinheiro e tudo mais, amanhã está num caixão, com a carne apodrecendo. O sentido da tua vida é esse? O foco da tua vida é esse? Quantos estão comigo? Faz sentido isso para você? Quantos estão comigo? Diga amém. Escuta o que eu vou falar agora. Quando eu priorizo a minha vida espiritual, quando eu invisto na minha vida espiritual, isso vai refletir na prosperidade da minha vida aqui na terra. Olha que algo maravilhoso. Eu não tenho como separar a minha vida natural da minha vida espiritual, sabe, quando eu sirvo a Deus de coração. E eu também não tenho como separar a minha vida natural da espiritual. Eu não posso separá-las. Eu tenho que andar na ordem de Deus, dos princípios de Deus, daquilo que Deus estabeleceu, se eu quero prosperar. Por que eu estou dizendo isso? Porque quanto mais eu busco a Deus, quanto mais eu priorizo o reino de Deus, mais as coisas naturais, olha lá, o que você precisa naturalmente, serão acrescentadas em minha vida. Ei, eu busco edificar a vida espiritual, eu busco priorizar a vida espiritual, sabe, colocar em primeiro lugar a vida espiritual, a consequência é a minha vida natural, abençoada, prosperando, frutificando, é uma consequência. Alô? Ou seja, quando eu sou governado pela vida espiritual, pelo meu homem interior, a consequência é a prosperidade aqui na terra. Eu vou prosperar. Quanto mais eu cresço espiritualmente, mais eu prospero nesta terra. A minha vida espiritual, olhem para mim, não anula a minha vida natural. Pelo contrário, ela abençoa, ela prospera, ela supre. Alô? Agora, olha o contrário. Quanto mais eu fortaleço o meu homem natural, o meu homem terreno, o meu homem carnal, mais eu me distancio do reino, mais eu me afasto do reino de Deus. Quantos estão comigo? Quantos estão entendendo? Se eu ando no Espírito, eu vivo uma vida natural próspera, abençoada. Ei, se eu ando pela carne, eu me afasto, eu rompo com a minha vida espiritual, eu mato a minha vida espiritual. Essa é a realidade, infelizmente, de muitos irmãos. A vida espiritual, olha para às vezes para o irmão está forte, bonito, saudável, mas espiritualmente está rastejando. As coisas não acontecem. A vida espiritual edificada abençoa, prospera a vida natural. A vida natural, meu irmão, ela anula a vida espiritual. Como é que você tem vivido? Como é que tem sido a sua vida hoje? Olha lá, voltando lá para o versículo que nós abrimos no começo, os que foram semeados em boa terra. Aqui está falando de nós. Boa terra fala da nossa vida espiritual, um lugar de prosperidade abundante. A verdade é que Deus nos tirou de uma terra seca, de uma terra estéril.
A nossa vida longe de Deus, meu irmão, quando nós andávamos outrora longe de Deus, era exatamente assim. Uma vida cega, uma vida perdida, uma vida sem esperança, sem Deus. Êxodo capítulo 3, versículo 8, não preciso abrir, mas diz assim, olha o que Deus fala a respeito disso: vou livrar o meu povo da opressão do Egito, do cativeiro do Egito, do sofrimento do Egito, e vou levá-los a uma terra boa e larga, fértil, um lugar que mana leite e mel. Uau! Essa é a vontade de Deus para o seu povo. Esta é a promessa de Deus para nós hoje, para a igreja hoje, para o seu povo hoje. Deus está prometendo tirar o povo da opressão, do sofrimento, da necessidade, para levá-lo a um lugar, a uma terra de abundância, a um lugar de prosperidade. Fala a pessoa que está do outro lado: Deus quer te prosperar. Fala assim: Ele quer te abençoar. Esse é o desejo de Deus para o seu povo, fazer com que você prospere, sabe, tirar nós do lugar de necessidade, de sofrimento, e levar nós para um lugar de abundância. Por quê? Qual é a nossa realidade, de todos nós aqui? Nós estávamos lá fora, meu querido, no mundo, oprimidos, sofrendo, sem esperança, perdidos. Essa era a nossa realidade, completamente, sabe, perdidos no mundo, eu e você. Aí um dia, eu não sei quando aconteceu com você, mas um dia, nós lá, naquele mundão, sofrendo, passando necessidade, tantas coisas. Aí um dia, Jesus vem até nós, e Ele diz para nós o seguinte: olha, eu sou o Salvador, quem crê em mim será salvo. Ele diz: eu sou o pão da vida, quem comer deste pão nunca mais terá fome. Eu sou a água da vida, quem beber desta água nunca mais terá sede. Eu sou a porta, quem entrar por mim, presta atenção, ele será salvo e encontrará provisão. E Jesus está falando: eu sou a sua cura, eu sou a sua paz, eu sou Jeová Jireh, a tua provisão abundante, meu irmão. Ele diz: eu sou. Ele diz: isso tudo está em mim, o que você busca está em mim. Estou linkando agora com aquilo que o apóstolo ministrou agora mesmo. Olhem para mim, igreja, o que nós estamos falando nesta manhã, e que você entenda claramente, é que Jesus é a nossa boa terra. Jesus, Ele é a nossa prosperidade, a nossa provisão. Jesus é o nosso lugar de abundância. Não existe outro, meu irmão, não tem como. Terra boa, terra deleitosa, frutífera, aponta para a nossa vida em Cristo. A nossa vida é edificada sobre o senhorio de Jesus. Ele disse o quê? Ele disse: olha, eu vim para dar vida. O que isso quer dizer? Ele disse o seguinte: eu vim para te prosperar. Eu vim para te prosperar. Eu sou a tua prosperidade. Sabe, eu sou a tua provisão abundante. Eu sou. Olha lá, os que foram semeados em boa terra frutificam a 30, a 60 e a 100 por um. A pergunta é: quem é a nossa boa terra? Quem é a nossa boa terra? Eu não entendi. Quem é a nossa boa terra? Agora fala para o diabo ouvir: quem é a nossa boa terra? Agora fala para Deus ouvir o que você crê: quem é a nossa boa terra? Jesus. Obrigado. Eu vou confirmar isso para você. Eu quero até que você abra, eu vou confirmar isso para você. Abre lá em João capítulo 15, versículo 5. João capítulo 15, versículo 5. Evangelho de João capítulo 15, versículo 5. Hoje eu vou bater o recorde aqui, hein? Já estou quase encerrando. Posso ouvir um amém aí? Fala assim não, gente, o negócio não está bom então.
Diz, não, bispo. Você viu como é que você fala? Quantos já acharam? Diga amém. Vamos ler, olha lá. Jesus está dizendo aqui: eu sou a videira, vós sois o ramo. Olha o que ele fala: quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Olhem para mim, Jesus está falando aqui, olha, eu sou a videira, quem permanece em mim, esse dá muito fruto. Eu sou a videira, quem permanece em mim, esse prospera muito. Alô? Jesus é a nossa terra boa, Jesus é a nossa prosperidade, Jesus é a nossa provisão abundante, Jesus é o nosso lugar de uma colheita abundante, gente. Quantos conseguem alcançar o que o Espírito está falando nesta manhã? Não é a tua força, não é a tua inteligência, não é a tua faculdade, não são as suas habilidades, meu irmão, é Jesus, aquele que está, sabe, alinhado, aquele que está fincado, aquele que está estabelecido nele, são os que prosperam abundantemente em tudo que fazem. É a unção, é a promessa, é o poder que nós carregamos quando estamos em Jesus. Nós recebemos uma carga de poder que nos impulsiona para prosperar na vida. É algo que vem do alto, é algo sobrenatural, é algo divino. Não vem, meu irmão, sabe, porque eu sou bom, porque eu sou bonito, porque eu sou capaz, porque eu sou inteligente. É o poder de Deus sobre nós, é a unção sobrenatural que nos impulsiona, que nos capacita e que nos faz andar em prosperidade. O destino do crente, o destino do filho de Deus é ser próspero, é colher colheita abundante. E esse destino está sobre a tua vida, está sobre você, não tem como escapar. Se as coisas não estão acontecendo do jeito que você queria que acontecesse, meu irmão, reflita, sabe, se você está conectado completamente em Jesus, e aquilo que a gente está sempre falando, não pode ser 90%, tem que ser 100%, porque o 90% é onde escapa a bênção. Sabe, os 10% perdão, onde escapa a bênção. Os 10% é onde o diabo consegue enfiar a mãozinha lá, sabe, e gerar um monte de dificuldade para você. Não pode ser 95%. Sabe, você tem que estar com os dois pés na terra, em Cristo. Você não pode colocar um pé em Cristo e outro lá. É o que a maioria, sabe, de nós acabamos fazendo muitas vezes. Quando já ouviu falar no crente Raimundo, que não tem nada a ver com o nosso amado Raimundo, que nós amamos tanto. É um pé no reino e um pé no mundo. Sabe, é o que a Bíblia fala, né, do crente de ânimo dobre, é inconstante. Está aqui na igreja, é o mais espiritual que tem. Está lá fora, no meio lá do mundo, é o mais mundano que tem, alô? Sabe, quer prosperar. Pô, mas eu vou para a igreja, não, mas eu frequento as células, não, mas eu dou o dízimo, não, mas eu levanto as mãos. Meu irmão, como é que é a tua vida lá fora? Quem tem sido o fundamento da tua vida? Sobre qual terra, sabe, você tem os seus pés fincados, estabelecidos? Precisamos pensar. Então, eu sou a videira, olha o que Jesus fala. Vós os ramos. Aquele ou quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Esse prospera demais. Esse aonde coloca as mãos, as coisas acontecem. Aonde bate, as portas abrem. Você percebe que não é você, mas você percebe que é aquele que você carrega. Você percebe que não é você, sabe, mas é aquele que te conduz, aquele que te lidera. Como estou entendendo? Eu estou falando aqui da vida espiritual, em Cristo. Primeiro, nós podemos viver uma vida frutífera sim, por causa da nossa fonte. Esse ano 2024, nós podemos prosperar muito, colher muito, por causa da fonte que nós bebemos, por causa da fonte que nós estamos, sabe,
alinhadas, ligadas. Jesus começa esse versículo dizendo: eu sou a videira. Ele está dizendo: eu sou a fonte de toda a prosperidade. Sou eu. Ele está dizendo: olhem para mim. Não é o curso que você fez, sou eu. Ele está dizendo, se nós entendermos isso, que Jesus, a videira, que nós estamos ligados nele, Jesus, a boa terra, cujos nossos pés estão firmados nessa boa terra, se nós entendermos isso, olhe para mim, nós podemos compreender, porque Paulo podia dizer: posso todas as coisas naquele que nos fortalece. Por que Paulo dizia isso? Paulo dizia: bota o desafio que eu derrubo, bota o desafio que eu alcanço, sabe, eu venço qualquer situação, eu sou um vencedor em Cristo, eu sei em quem a minha vida está edificada, eu sei em quem a minha vida tem realidade, eu sei em quem eu estou firmado, não sou eu, sabe, é o poder dele manifestando através de mim, sabe, não sou eu, é a graça dele, é a vida dele manifestando através da minha vida. Meu irmão, não tem como você não prosperar este ano, não avançar esse ano, em todas as áreas da sua vida, se você estiver alicerçado em Cristo, permanecer em Cristo. Então, quando nós compreendemos, temos clareza e entendimento dos recursos ilimitados que nós temos em Cristo, pela graça de Deus, então, nós temos certeza de que nós estamos totalmente equipados para alcançar qualquer coisa que Deus nos chame para alcançar. Tudo que Deus, presta atenção, para tudo que Deus nos chama, Ele nos capacita para alcançar. Se Ele nos chamou para ser próspero, se Ele nos chamou para ser abençoados, é porque Ele dará os recursos para nós vivermos esta realidade. Vai vir dEle. Só que para isso, eu tenho que estar aonde? Eu tenho que estar nessa boa terra. Eu tenho que estar, sabe, enxertado nessa videira. Ele falou: eu sou a videira, vocês são os galhos. Alô? Os galhos de uma árvore recebem a ceifa da onde? Da árvore. Alô? Recebe os nutrientes, recebe, né, a realidade, né, de frutificação da árvore. Aí você vai lá e arranca um galho, joga o galho fora. O que acontece com aquele galho? O que acontece? Ele vai produzir? Ele vai dar fruto? Por quê? Porque ele foi separado da videira. Entenda o segredo de uma vida próspera. Entenda o segredo de viver o melhor ano da sua vida. De viver um ano, meu irmão, onde você vai chegar no final desse ano tão abençoado, que você vai rir sem parar, e dentro de você brotando uma gratidão a Deus, um amor a Deus, brotando dentro de você, sabe, aquela satisfação plena, reconhecendo que tudo vem dEle. Amém? Segunda coisa, que fala nesse versículo aqui de João 15:5, permanecer em Cristo. Diga: permanecer em Cristo. Na minha versão, Almeida, revista atualizada, a versão da minha Bíblia, esse capítulo 15 de João, aparece 12 vezes a palavra permanecer. 12 vezes a palavra permanecer. E eu quero que você entenda que é uma palavra permanecer, e eu estou dizendo isso aqui profeticamente sobre a tua vida, sobre a igreja, para cada mês desse ano. E eu quero acrescentar, permanecer em Cristo, permanecer na boa terra, permanecer na videira. Esse é o segredo. O que Jesus está dizendo aqui para nós é: conecte-se à videira e tudo irá bem. Jesus está falando: fique comigo e prosperará. Ei, mês de janeiro, permaneça em Cristo.
Mês de fevereiro, permaneça em Cristo. Mês de março, permaneça em Cristo. Mês de abril, permaneça em Cristo. Mês de maio, permaneça em Cristo. Olha o segredo, olha a revelação, meu irmão. Você, sabe, hoje Deus está entregando um mapa para o melhor ano da sua vida. Deus está te entregando uma chave para você abrir um ano de prosperidade, de bênção, de provisão abundante, de sonhos realizados, de conquistas que você busca. Uau! E a palavra permanecer, ela fala de perseverar. Diga perseverar. E o que Jesus está dizendo é: não importa as tempestades, permaneça nele. Amém? Não importa as lutas que virão, permaneça nele. Não importa os desafios desse ano, permaneça nele. Não importa, meu irmão, as aflições que podem chegar, permaneça nele. A palavra é: não deixe a videira, não seja tirado da videira, fique os seus pés na videira, porque a seiva virá, a proteína virá, o poder virá da vida, a graça virá, sabe, a provisão virá sobre a tua vida. O segredo é a videira plantada em boa terra. A boa terra da tua vida é Jesus. Permaneça. Qual é o segredo? Permanecer. Eu sou a videira. Se eu fosse você, meu irmão, eu grifava, sabe, circulava, pintava, sei lá, porque todo dia quando eu acordasse eu lia esse versículo, porque é uma promessa de Deus para você. E Ele está dizendo para você: eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. O segredo é permanecer nele. Não é negociar o relacionamento, não é negociar a intimidade. Nós negociamos muito fácil o nosso relacionamento com Deus. Poucas coisas irrelevantes nos tira da presença, sabe, nos tira da comunhão. Eu sei, meu irmão, porque acontece comigo também. É uma luta para permanecer, porque a minha carne e a minha alma muitas vezes quer outras coisas, sabe, busca outras coisas, deseja outras coisas, e eu tenho que trazê-la para os pés do Senhor. Permanecer é uma luta, é uma batalha. Permanecer é uma escolha, é uma decisão que eu faço. Ainda que a minha alma e a minha carne clame por algo, eu digo: não, o teu lugar é na videira, o teu lugar é na terra boa. Aqui está a provisão, aqui está a suficiência que você precisa. O grande problema é que muitas vezes nós saímos fora. As coisas não acontecem por causa disso. Negociamos o nosso lugar na videira, o nosso lugar na terra boa. Quantos estão aqui? A Bíblia diz que dele, por meio dele e para ele são todas as. Olhem para mim. Tudo que nós temos, podemos e somos, vem dele, por meio dele e para ele. Por quê? Ei, olhem para mim, filhos de Deus. Ele é a fonte, então tudo que nós temos vem dele, é dele que vem, ele é a fonte. Mas ele também é o condutor que faz as promessas e as bênçãos chegar até nós, por isso que é por meio dele. Tudo na nossa vida tem a ver com Jesus, com a realidade de Jesus em nossas vidas, do senhorio dele em nós. A Bíblia diz que tudo, sabe, é dele, por meio dele, sabe, para ele. Então é dele porque ele é a fonte. É por meio dele, porque é através dele que nós recebemos. E tudo que nós recebemos é para a glória dele. Quantos entendem isso? É tudo para ele. Ei, quando ele está no controle, quando nós entendemos isso, lembra? Vida espiritual edificada, vida natural prosperando. Vida espiritual, sabe, edificada. Em primeiro lugar, o reino de Deus, meu irmão, as finanças multiplicam, a família é abençoada, a saúde, sabe, se manifesta, a graça se manifesta, a paz se manifesta. Quanto mais eu busco o Senhor, quanto mais eu estou firmado nesta videira, quanto mais meus pés estão na terra, sabe, boa que é Jesus, mais a minha vida prospera, mais a minha vida nesta terra avança, e as pessoas olham para mim e dizem: uau, por que você está tão abençoado? Por que você é tão abençoado? Eu só tenho uma resposta: é Jesus.
não é por minha causa, é por causa dele em mim. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A minha pergunta é: obrigado. Obrigado, Luiz. Deixa eu beber uma água aqui, mano. Você percebeu, né? Essa palma faz a gente se reabastecer. Se você entender essa realidade, que tudo na sua vida tem a ver com ele, não com você, você prosperará abundantemente. Porque tudo na sua vida é dele, por meio dele e para a glória dele. Você será a pessoa mais próspera, mais abençoada, porque tudo que Deus colocar nas tuas mãos, olhem só, sabe, de repente Deus te prospera financeiramente e libera muito dinheiro na sua vida. Diga amém. De repente esse ano Deus abre portas, sabe, na tua vida financeira, e Ele libera muitos recursos financeiros na tua vida, mas esse recurso financeiro é dele, por meio dele e para a glória. Quantos estão entendendo? Se nós tivermos esse entendimento, essa percepção, meu irmão, o ano que vem essa igreja estará aqui lotada de empresários, lotada de gente rica, lotada de gente, sabe, cheio de bens, lotada de gente próspera. Por quê? Porque são gente que não está olhando para ela, são gente que tem a vida firmada na videira, são gente que caminha pela videira, recebe da videira, chega até ela através da videira e ela devolve para a glória da videira, para a edificação da videira. Deus tem isso para a tua vida. Não existe outro jeito, não existe outro caminho para a nossa prosperidade. E eu quero encerrar dizendo o seguinte: eu nem sei que horas são, ali para mim é 15 para as 10, é isso mesmo? Eu não tenho. Querido, olhe para mim, estamos encerrando mesmo. Eu sei que para colher o fruto é preciso passar por algumas etapas. E muitos não colhem, porque não querem passar por essas fases. Né? Eu me lembro, agora veio na minha cabeça, eu vou expor um pouco o meu filho Rafael. Eu me lembro quando ele era pequeno, menino, ele amava futebol. E eu amo até hoje, mas a minha mãe sofria muito, porque ele chegava da escola, pegava a bola lá no quintal e e a roupa da minha mãe no varal, e ele sujava tudo, quebrava a coisa, era assim. Mas o Rafael tinha uma característica, que eu e a Conceição sempre dava risada e falava, por quê? Ele se focava sempre na comemoração. Então era assim, por exemplo, ele dava um chute na bola, mas o que ele ensaiava era a glória que ele ia receber. Então ele dava um chute na bola e ensaiava, sabe, e subia, pegava troféu. Eu falava, filho, você está vendo o resultado só, mas existe um caminho para lá. E ele amava essa questão, sabe, de comemorar, de ver as pessoas abraçando ele, cumprimentando ele recebendo aquele reconhecimento. E ele sempre foi mais ou menos focado nessa questão. E eu digo para vocês, tem muita gente dentro da igreja, no mundo espiritual, que quer o fruto. E quer o fruto, e celebra o fruto, mas não quer passar pelos processos, pelas etapas, para que o fruto possa chegar nas nossas vidas. E muitos não colhem, por quê? Porque não estão dispostos a passar pelas fases, pelas etapas, preparar a terra, adubar a terra, semear a terra, regar a terra, proteger a semente. Muitos não querem. O fruto, é o resultado da sua dedicação, é o resultado do teu esforço, sabe, da tua entrega, do teu sacrifício. Muitos não querem porque isso demanda esforço, trabalho, entrega, renúncia, sacrifício muitas vezes. Na vida espiritual é a mesma coisa. Quer ver? Não precisa responder para mim. Quanto tempo você ora por dia? Porque a oração, meu irmão, é a conexão com Deus. A oração é o alimento da tua vida espiritual, é o fortalecimento da tua vida espiritual.
é o fortificante da tua vida espiritual. Quanto tempo você gasta por dia com a palavra do Senhor, que a Bíblia diz que é o pão que alimenta o nosso espírito, é o pão que alimenta, a palavra de Deus é o pão que nos sustenta espiritualmente. Quanto tempo você passa por dia com a palavra do Senhor? Estudando, lendo, meditando nela. Eu falo claramente, fala para mim quanto tempo você gasta por dia orando, e quanto tempo você gasta por dia com a palavra, eu te digo como é que é a sua vida espiritual. Não precisa de revelação, nem de revelation, nem de nada, só fala para mim quanto tempo você gasta por dia, orando, na presença do Senhor, lendo a Bíblia, estudando a Bíblia, eu te falo, como é que está o teu homem espiritual dentro de você. Por quê? Porque não quer pagar o preço. Mas aquele irmão é tão abençoado, ele prospera tanto, parece que tudo dá certo. Vai ver a sementeira dele, vai ver o esforço, a entrega, a renúncia daquele irmão, a seriedade com que ele leva o relacionamento dele com Deus. Não tem como. A promessa de Deus se cumpre sempre, meu irmão, sempre. Ela não falha. Mas existem princípios para nós caminharmos e andarmos. Então, o que eu quero encerrar dizendo é o seguinte: a nossa boa terra está preparada. Quantos podem dizer amém? E nós precisamos nesta manhã lançar a semente nesta boa terra. E nós vamos lançar uma semente, eu vou falar daqui a pouco algo, e esta semente ela tem muito a ver com a nossa vida financeira, sim, tá? E esta semente ela é importante porque é um ato profético, nós vamos fazer, eu vou falar daqui a pouco sobre o ato profético. Mas o que nós precisamos acima de tudo é lançar a semente e permanecer o ano todo nesta terra. Permanecer o ano todo em Jesus, perseverar em Jesus, permanecer em Jesus. Não é colocar a semente aqui, meu irmão, e só voltar o ano que vem a pensar nisso. Continuar vivendo naquela vida, de hoje estou bem, né? A gente fala que é o crente eletrocardiograma. Diga eletrocardiograma. Já viu o eletrocardiograma? Está aqui, daqui a pouco está aqui, daqui a pouco sobe, daqui a pouco desce, daqui a pouco... Muitos crentes a vida é assim, hoje está aqui espiritualmente, amanhã está lá embaixo, depois está lá em cima espiritualmente, depois está lá embaixo, depois está lá em cima, e passa a vida cristã assim, derrota, fracasso, vitória, fracasso, vitória, fracasso, vitória, fracasso, vitória. Jesus nos chamou para isso? Essa é a vida que Ele nos prometeu? Sim ou não? Não, Ele nos prometeu o quê? Uma vida de vitória. Essa é a promessa de Deus para nós. Essa é a vontade de Deus, que você ande o ano inteiro, meu irmão, em vitória na sua vida. Quantos estão comigo, diga amém. Então nós vamos colocar a semente aqui, e nós vamos permanecer nesta terra, permanecer o ano inteiro em Jesus, na sua palavra, fazendo o quê? Regando cada dia esta terra com a nossa fé, regando cada dia esta terra com a nossa fidelidade, com o comprometimento da nossa vida, guardando esta terra o tempo todo. Aqui é outra coisa aqui, pastor Roberto. Às vezes nós colocamos a semente, viramos as costas, não estamos nem aí para a semente, nós não protegemos a semente. E o que Jesus falou, apóstolo? Que uma semente cai na beira do caminho, e acontece o quê? Vem a ave e rouba a semente. Então eu não posso colocar a semente e viver agora o ano como se não tivesse acontecido nada. Quantos estão comigo? Eu tenho que proteger esta semente que eu vou colocar no altar, proteger esta semente que eu vou colocar em terra boa. Alô? Como é que eu protejo? Permanecendo em Cristo, regando com a minha fé, regando com a minha fidelidade, regando com a minha vida, caminhando junto com o Senhor, regando a cada dia. Por quê? Porque a colheita virá. Eu vou profetizar sobre a sua vida, este ano a colheita virá na sua vida. Recebe, meu irmão. Esse ano a colheita virá na sua vida, e ela será uma colheita grande. Ela acontecerá, esse ano será o ano que você colherá, o fruto da semente que você tem plantado. Por quê? Porque a terra que você está plantando é terra boa, e terra boa produz, amém? E eu quero encerrar dizendo, pode aplaudir, obrigado, com a gorninha. Eu quero encerrar lendo apenas o versículo que nós abrimos,
Os que foram semeados em boa terra, os que foram semeados em boa terra, são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, quer dizer, guardam ela, protegem ela, olha lá, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Eu declaro profeticamente esta promessa na tua vida cumprindo. Esse ano você vai ter uma colheita abundante na tua vida. Quantos estão comigo? Glória a Deus, glória a Deus. Feche os teus olhos. Pai, obrigado por esta manhã tão gostosa na tua presença. Obrigado pela tua presença. Obrigado pela tua palavra, Deus, ministrando conosco nesta manhã. A tua palavra, ela é viva e poderosa para mudar qualquer circunstância nas nossas vidas. Pai, que esta palavra regada pelo Espírito Santo no coração da igreja frutifique. Que esta palavra, semente como ela possa, papai, frutificar na vida daqueles que estão ouvindo, que esta palavra não entre apenas nos ouvidos naturais, mas que esta palavra desça ao coração da igreja, ao coração de cada irmão, de cada irmã, de cada pessoa, e ela possa produzir o efeito pela qual o Senhor está enviando ela. Edifica a tua igreja sobre esta palavra, Deus, que a ave do céu não roube em nome de Jesus, que a ave dos céus não roube esta semente do coração da igreja em nome de Jesus. Pai, porque está sendo liberado uma palavra profética sobre a igreja, que esse ano será um ano, Senhor, de boa colheita, será um ano de uma colheita abundante, uma colheita próspera em Ti. Pai, que esta palavra se cumpra sobre a igreja. Nós declaramos isso agora, porque está sendo liberada, Senhor, do Teu altar. Pai, pelo Espírito Santo, que esta palavra se cumpra em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Dá um aplauso ao Senhor.